Olá, está começando aqui uma série de conteúdos de produções como podcasts, entrevistas. A gente vai trazer aqui diversas abordagens, como por exemplo, a gente vai falar sobre ansiedade, autismo, TDAH, terapia de casal também, entre outros assuntos. Eu sou jornalista, estrategista digital também, atendo empresas nacionais e internacionais e esse daqui é um dos projetos, né? Com psicólogo clínico comportamental de Leimárcio de Carvalho. E agora a gente começa então essa série de entrevistas justamente pelo assunto ansiedade. Mais uma vez a gente começa uma rodada de entrevistas. Quem acompanha o nosso canal aqui no YouTube já sabe sobre as nossas produções. Falamos anteriormente sobre a psicologia positiva, não é mesmo? Já há um bom tempo. Já faz um bom tempo para quem acompanha o nosso canal. E agora a gente começa essa série de conteúdos falando sobre ansiedade. E aí a primeira pergunta que fica é justamente o porquê dessa sensação de que porque todo mundo sente que está ansioso. E será que todo mundo realmente está ansioso? Veja bem, Farley, o que a gente percebe hoje, né? Por que a gente tem a sensação que todo mundo fala de ansiedade? Vamos lá, primeiro a gente tem a mídia que divulga assuntos aí sobre ansiedade. A gente aprendeu a falar, a gente fala, né, como senso comum, a gente fala assim, fulano está ansioso, eu sou ansioso. Mas o que a gente tem? A gente tem que o seguinte, que a vida hoje realmente ela é ansiosa e cansada. Faz parte desse momento que a gente vive, seja em Governador Valadares, ou seja em Nova York, seja numa capital mundial também, como São Paulo, mas aqui a gente vive ansioso porque a vida ela é ansiosa. E isso vem, obviamente, para a gente. Como a vida é ansiosa, as questões da saúde também passam pela ansiedade. E a gente tem os números sobre isso também. E é exatamente isso que eu ia perguntar, né, sobre essa questão de números, porque traz para a gente uma clareza sobre o que realmente é a ansiedade. A partir dessa leitura de números, de dados, né, fica um pouco mais transparente sobre o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo em relação à ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é muito sério. Aí a gente pode falar o seguinte, é por causa das nossas condições econômicas, financeiras, sim, também é por causa disso. Mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quando eu falo que a gente vive um estado de ansiedade e de cansaço, isso faz parte da nossa vida hoje. E olha só, a gente vive esse mundo que ele é um mundo dinâmico, elétrico, é um mundo todo conectado, vários acessos a problemas, a situações, e que dentro de tudo isso a gente tem a fala da saúde, a fala médica, que as pessoas aprenderam o que é ansiedade. E aí muitas vezes ela sente alguma coisa e fala assim, isso é ansiedade. Sim, porque é algo pequeno ali, mas aí que tem outras informações, ela fala, eu também sou ansioso. Mas a gente vive num mundo ansioso. Qual que é a grande questão? A gente só tem um corpo para poder viver tudo isso e apenas 24 horas. Né? Que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. E a partir de quando, né, você falando aí sobre a pessoa começa a sentir uma ansiedade ou às vezes acha que está sentindo ansiedade, e aí é aquela questão sobre a diferenciação. Né, o atendimento realmente profissional de um psicólogo clínico, né, aqui no caso, psicólogo clínico comportamental, a partir de quando que isso passa a ser realmente uma questão psicológica? Olha só, Farley, existe ansiedade boa, faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano sentir aí os sintomas, que a gente chama de sintomas, no nosso corpo. Eu gosto de dar um exemplo. Você vem andando numa rua escura, tem um vulto, você não sabe o que é, o que acontece no seu corpo. O coração acelera, dá aquele frio no estômago, né? Porque todo o sangue que eu tenho, por exemplo, aqui na região das minhas vísceras, precisa descer para as extremidades. Para quê? Para que eu possa enfrentar o inimigo, o predador, ou fugir. A gente aprendeu depois, na nossa socialização, no nosso desenvolvimento humano, e a gente aprendeu a chamar isso de medo. Mas é um medo real. Diante do medo real, a gente sente isso, o coração dispara, porque eu preciso de produzir mais sangue para o meu corpo, as mãos esfriam, ficam geladas, né? Porque se eu precisar de agarrar em alguma coisa, então tem tudo isso acontecendo. Mas olha só, tudo isso é sintoma e sinal de medo no nosso corpo. O que acontece na ansiedade?
ansiedade. A gente sente tudo isso no corpo, às vezes misturado, mas não tem um inimigo visível. Está no nosso comportamento de pensamento, mas só que a gente sente. Só que não é só um desconforto, é realmente sintomas físicos do medo. E aí, esse medo ele é emocional, esse medo é psicológico, esse medo é por causa de lembranças, esse medo é por causa de pensamentos, é por causa dessas sensações. Quando que eu sei que essa ansiedade ficou aí, usando um termo nosso, patológica? Quando eu passo a ficar sob o controle desse próprio medo e deixo de fazer outras coisas, que a gente também pode falar sobre isso. Pois é, a gente falando sobre ansiedade, e enquanto estrategista digital, a gente percebe um grande volume, né, de pesquisas, inclusive, né, no próprio Google. As pessoas pesquisam muito exatamente sobre ansiedade e sobre os sintomas de ansiedade. E aí a pergunta que fica é sobre como que essa pessoa é acompanhada a partir do momento que ela procura a ajuda psicológica. Porque a gente percebe hoje uma grande demanda, como eu disse agora, há um grande volume de pesquisa de pessoas que querem ser ajudadas. Mas essas pessoas muitas das vezes não sabem como ser ajudadas. Então elas vão para a internet, acabam indo para o YouTube, procuram, né, uma melhor forma para ser ajudada. Mas a gente sabe que a melhor forma é procurar um acompanhamento profissional, tanto presencial como também online. Então, como que começa o início dessa conversa de quem está procurando, por exemplo, um tratamento psicológico para a ansiedade, quais são os primeiros passos, o tempo também de tratamento, que é algo importante, né? Às vezes a pessoa acha que ela vai ficar um tempo muito grande durante um tratamento, mas nem sempre, né? Hoje a psicologia, né? A psicologia moderna, ela mostra e tem evidências científicas de que isso pode ser resolvido de certa forma num tempo muito menor do que até pouco tempo, né? A gente está falando aí sobre a terapia comportamental. Então, vou tentar responder assim, um pouco de tudo dessa pergunta. A primeira questão é o seguinte: você, por exemplo, cuida aí do meu conteúdo e me coloca lá para as pessoas me acharem na busca no Google, né? Então, quando procuram lá ansiedade, psicólogo, vão me achar. Quase todo mundo que chega aqui, você sabe disso, chega por causa de ansiedade. E aí, quando eu recebo essa pessoa aqui, ela fala assim: eu sou ansioso. Mas quem deu esse diagnóstico? Às vezes sim, é um diagnóstico médico, a pessoa está tomando medicação, mas olha só, o que é eu ser ansioso? A pessoa ela já vai se definindo aí como ansiosa e, na verdade, ela não é ansiosa, ela está sentindo esses sintomas de ansiedade. Como que é o meu trabalho? É entender o seguinte, olha só, eu sou ansioso ou eu estou ansioso? E por causa de quê? E aí, Farley, na análise do comportamento, na terapia comportamental, eu preciso pensar o seguinte: há alguma coisa agora, nesse momento, que mantém essa ansiedade. E eu uso muito o Skinner, que é o autor da análise do comportamento, que é a nossa referência da análise do comportamento, e ele fala o seguinte: a ansiedade, quanto mais eu tento evitar a ansiedade, mais ela dura e mais intensa ela fica. E o que acontece? As pessoas ficam muito por conta de controlar os sintomas da ansiedade. E aí, psicologicamente, nós desenvolvemos isso. Quanto mais eu fico sob o controle de controlar a ansiedade, mais ela aumenta. E é por isso que aqui o trabalho clínico de análise do comportamento é entender como que a ansiedade funciona, como que eu vou controlar a minha ansiedade, porque ela vai vir. E é uma frase que eu uso muito: não é não sentir, é sentir e não ser controlado pela ansiedade. E aí, falando sobre a questão do tempo de terapia, Edilei Márcio, quanto tempo que essa pessoa fica em terapia? Essa é uma pergunta, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte exercício rapidamente aqui. Durante o meu processo aqui de ajudar a pessoa a entender a função e o enfrentamento, porque olha só, a gente precisa enfrentar, o que eu vou chamar na análise do comportamento de aceitar. Aceitar não é me conformar com aquilo que eu estou vivendo, mas é entender e não ser dominado pela ansiedade. Aí aqui no processo terapêutico, essa pessoa vai aprender a fazer isso. Ela faz, porque aqui nesse momento, quando a gente vai falar de ansiedade, vai trazer toda a história de vida dela, ela vai ficar ansiosa. E aqui ela vai aprender os comportamentos
para que ela possa agir lá fora. Então, Farley, é muito importante hoje, na análise do comportamento, que é uma psicologia por evidência, com base científica, estudada mundialmente, não é uma conversa que a pessoa vem cá e desabafa, porque ela pode fazer isso com a mãe, com o pai, com o padre, com o pastor, com qualquer pessoa, mas não é terapêutico, não tem base científica. Aqui ela vai aprender como mudar os comportamentos aqui e agora, e ela vai para casa no primeiro dia e ela vai começar a trabalhar isso. Então, tudo que ela vai aprendendo aqui, ela aplica lá. O que a gente fala na prática, né? Eu não posso acompanhar uma pessoa, posso até acompanhar uma pessoa, mas principalmente a pessoa ansiosa, ela precisa de resposta agora. Em termos gerais, especificamente para poder cuidar da ansiedade, de todo um transtorno da ansiedade. A pessoa vai ficar aqui em torno, vindo semanalmente, em torno aí de 3, 4 meses. Ela pode continuar? Pode continuar, mas ela precisa aprender isso. Então aqui ela aprende repertórios para que ela possa usar no seu comportamento de ansiedade lá fora. E isso precisa começar no primeiro dia, por causa daquilo que acontece aqui, e eu faço isso baseado em uma prática de psicologia de evidência. Eu não posso deixar que a pessoa venha aqui, fale, ela dá uma aliviada, mas ela chega em casa, acontece tudo novamente. Então é por isso que a gente trabalha aqui os comportamentos que ela vai precisar lá fora. Por isso também que é importante essa conversa com um profissional, com um psicólogo, até mesmo para diferenciar os sintomas, né, em relação a uma síndrome do pânico, por exemplo. Muitas pessoas, né, pensam que estão com ansiedade e às vezes pensam que síndrome do pânico é a mesma coisa. Mas, na verdade, há uma diferenciação também, né? Olha só, na ansiedade, o nosso córtex frontal, ele está produzindo muito cortisol. Mais do que o comum. A gente precisa desse hormônio para enfrentar as coisas, mas na hora que ele começa a vir muito nesse enfrentamento, eu começo com aqueles sintomas que eu te falei aí, que são sintomas de medo no corpo. Na síndrome do pânico ou no episódio do pânico, eu tenho uma hiperdescarga de adrenalina. Sabe aquilo que eu sinto lá quando eu estou na montanha-russa ou quando eu estou numa roda gigante, eu tomo aquele susto? É descarga de adrenalina. Agora imagina só, na hora da síndrome do pânico, a pessoa sente tudo isso. E o que ela pensa? Vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou morrer, eu vou dar um infarto, eu estou tremendo. E aí, daqui a pouco, ela descobre que ela não vai ter um infarto. Muita gente para no pronto-socorro com todos os sintomas de que ela está dando alguma coisa. Aí lá, talvez coloquem um remédio debaixo da língua dela, façam todos os exames e não aparece nada. Mas o que acontece depois? Eu fico com medo do meu próprio corpo. E aí, Farley, quando começa a ansiedade, que já era prejudicial na minha vida, eu fico sob o controle desse medo e fico com medo de ter de novo a síndrome do pânico. Porque é o seguinte, eu tive uma experiência no meu corpo sobre isso. Então a gente precisa aprender realmente a diferenciar, porque saber o seguinte, o auge da ansiedade vai durar aí uns 15, 20 minutos, mas isso vai acontecendo com a pessoa o dia inteiro, mas o pânico mesmo, essa hiperdescarga de adrenalina não vai durar mais de 30 minutos. Tá? Então, só que a pessoa sente isso tão forte que ela fica com muito medo, é o que a gente fala, o cliente passa a ter medo do próprio corpo. E uma outra dúvida também, eu estava falando agora há pouco sobre esse volume de pesquisas no Google, né? A palavra ansiedade, é impressionante o número de pesquisas, se a gente pegar aí por cidades, por estados, no país inteiro. É um volume enorme, principalmente depois da pandemia, inclusive. E aí uma outra dúvida também que as pessoas têm muito é sobre qual profissional procurar de imediato. Né? As pessoas ficam naquela dúvida, eu procuro um psicólogo ou procuro um psiquiatra, por exemplo? Muitas pessoas, às vezes, têm em mente de procurar de imediato um psiquiatra, às vezes por uma solução mais rápida, de uma procura de um medicamento ou algo nesse sentido. E acho que vale a gente tocar nesse assunto aqui também, de que a terapia, né, a gente está falando sobre a terapia comportamental, ela também tem um período muito curto, né, como a gente falou agora há pouco, e que também é eficaz no tratamento. A gente está falando sobre uma terapia muito moderna, né? Então, e a gente tem isso, como você mesmo falou, que eu já falei aqui, com base científica. A medicação, Farley, não é o problema, né? Eu trabalho em parceria com psiquiatras, com neurologistas. Em muitos casos, eles vêm para o chamado processo de desmame, mas eles vêm logo no início também, quando o psiquiatra vai lá, faz o diagnóstico, ele dá o remédio, mas fala, olha, precisa fazer terapia. Por quê?
a medicação, ela não vai te dar o comportamento novo. A medicação não vai te dar o repertório novo. Eu posso não sentir a crise, mas eu paro de fazer aquilo que eu fazia antes. Há um tempo atrás eu recebi uma cliente aqui, ela tomava 6 medicamentos. Todos estavam corretos, que o psiquiatra passou para ela. Mas ela virou para mim e falou comigo assim: olha, doutor, eu não choro mais como eu chorava por causa daquele problema que ela tinha me falado aqui. Mas eu também não rio mais. Então, muitas vezes isso acontece. Mas o que é importante da terapia e uma terapia com práticas por evidência? Eu vou aprender os comportamentos que eu preciso para poder fazer os enfrentamentos. Isso tem a ver com valor, isso tem a ver com sentido de vida, isso tem a ver com mudanças de hábito, isso tem a ver com encorajamento, isso tem a ver com organizar as minhas emoções. Aquilo que me marcou não significa que eu preciso estar no momento presente sobre o efeito daquilo que me marcou. Isso a gente faz na terapia, né? Então, a medicação ela é importante, mas ela não te dá o repertório. E não procurar ajuda profissional tem um custo emocional. E qual é o preço disso, né, para a pessoa que sabe que vive com ansiedade, passa por isso no ambiente de trabalho, ou então sente isso também no relacionamento? Qual é o preço disso a curto, médio, longo prazo na vida de uma pessoa ansiosa? Primeiro é chegar num estado de transtorno, que ela fica com tanto medo, que ela fica com medo, por exemplo, de ir lá no trabalho, dar uma crise e as pessoas começarem a criticar. Ela passa a sair menos, ela passa a conversar menos, ela passa a não se relacionar mais, ela começa um processo de evitação, a gente vai chamar de evitação experiencial, para que ela não tenha aquele momento ruim que acontece no trabalho ou com alguém. O que ela faz? Eu deixo de ter. Eu começo a entrar com atestados médicos, eu começo a tomar a medicação, eu reduzo a minha vida. E o que normalmente vem depois disso, Farley? Vem a depressão, que pode ser, assunto nosso aqui, de um outro momento. Mas eu costumo dizer que um ansioso patológico, um depressivo, sempre foi antes um ansioso patológico. Então a gente tem caminhos por isso. Enquanto eu estou evitando, mas chega um momento que eu não consigo mais evitar, e o que acontece comigo? Eu paro, eu prosto. Aí a medicação não é mais para a ansiedade, a medicação já é para a depressão. Aí a terapia, ela modifica. Trazer essa pessoa de novo é muito mais difícil. A gente está chegando no fim da nossa entrevista e para quem chegou até agora, né, aos instantes finais, certamente está querendo saber o que as pessoas sempre gostam, né, de uma dica. O que fazer para quem está passando por isso agora, igual eu falei agora há pouco, no ambiente de trabalho, a gente sabe que isso acontece muito, também no relacionamento. O que a pessoa pode fazer de imediato ao sentir a ansiedade, até mesmo diferenciar em relação à síndrome do pânico? O que a pessoa pode fazer de imediato? Primeiro é saber que ela vai passar. Essa crise mesmo da ansiedade, ela vai passar. Eu não vou ficar 1 hora sentindo aquilo. Mesmo que o custo emocional, os sintomas sejam muito grandes. A gente precisa aprender a respirar. Hoje a gente tem técnicas específicas, mas eu costumo falar, inclusive para meus alunos na faculdade, que é pronto-socorro. A gente trabalha respiração, a gente trabalha como usar o olfato, usar a audição, usar o paladar, o tato, num conjunto de atividades de respiração, de sentir, sensorial, porque na hora que eu faço isso, Farley, todos os comandos que a ansiedade está dando de medo no meu cérebro, eles diminuem. Eles diminuem. Mas isso é para pronto-socorro, dá para a gente poder fazer. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, quando a pessoa ela começa a colocar uma atividade física, mas quando a pessoa vem para um processo de terapia, a gente tem protocolos internacionais validados cientificamente para a ansiedade. Eu posso conversar com você como meu melhor amigo, vai ajudar naquele momento ali. Mas o que eu faço depois? Então é por isso que a terapia comportamental, científica, ela é importante. Mas tem coisas que a gente pode fazer. Eu preciso respirar. A gente precisa aprender a respirar. Só que às vezes eu fico tão ansioso que na hora que eu começo a usar uma técnica de respiração, acontece alguma desregulação ali, eu fico com medo disso. Então eu prefiro a evitação, que é eu vou tomar a medicação. Muita gente se medica
medicando sem passar por médico. A gente sabe que as pessoas fazem isso, conseguem receitas, conseguem medicamento. Há uma cultura da medicalização muito grande, da automedicalização, mas a gente precisa aprender isso. Sobretudo, respirar e entender o que está acontecendo no meu corpo e, junto com o meu corpo, a minha história de vida. Quando falei aqui, a gente consegue organizar a minha história de vida, a gente não zera a história de vida, mas eu entendo que agora, a partir de mim, eu posso construir uma nova história, um novo comportamento, mesmo com aquilo que me marcou. Pode ter sido agora, mas pode ter sido no passado. Como que eu enfrento isso? Então, parte do meu trabalho enquanto psicólogo é ajudar as pessoas nesse enfrentamento. E isso não pode demorar. É isso, ponto final, então, aqui na nossa, a gente pode chamar de conversa, né? De certa forma, você que nunca teve esse contato com uma clínica psicológica, de certa forma, é uma forma de aproximar assuntos tão falados hoje em dia, com esse ambiente aqui digital, né? Certamente muitas pessoas vão estar assistindo esse vídeo aqui, pessoas do Brasil e de outros lugares também, né? Podem compartilhar também esse conteúdo, mandando aí de repente para alguém que está passando por esse momento, né, de ansiedade. E como eu falei no início dessa conversa, é só o início dessa série de conteúdos que nós vamos estar produzindo aqui agora nesse canal no YouTube. A gente começou falando sobre ansiedade, mas vamos falar também sobre TDAH, que é um assunto também muito abordado hoje em dia. Vamos falar também sobre a terapia de casal, né, sobre as questões relacionadas ao relacionamento e também muitos outros assuntos. É só o início de uma nova temporada, de uma série de conteúdos aqui nesse canal.